Olá, meu nome é Esté Vitória Martins, sou da turma AIPA 064T e segue meu primeiro trabalho da disciplina de Noções de Gestão de Pessoas e Rotina de Pessoal. Empregabilidade. Muitas pessoas definem empregabilidade como a habilidade de se manter empregado. Porém, depois da pandemia, essa definição ficou um pouco incorreta, já que muitas pessoas estão se mantendo empregadas, porém não são desejadas no mercado de trabalho. A definição mais correta seria a habilidade de se manter interessante para o mercado de trabalho. O que torna um profissional desejado pelo mercado são características, habilidades e até mesmo formações acadêmicas consideradas cruciais para as empresas, como adaptabilidade, facilidade de trabalhar em equipe e bom histórico profissional. Existem 6 pilares fundamentais para a empregabilidade, e são eles: adequação profissional. Acontece quando o profissional trabalha com aquilo que gosta, e ela é importante pois um profissional que ama o que faz trabalha muito mais motivado e tende a sempre buscar melhorias na sua área de atuação. Competência profissional. Aqui entram os cursos e capacitações profissionais, que o profissional realizou durante a vida e até mesmo suas experiências profissionais. Quando um profissional percebe que deixa a desejar em algum aspecto, o ideal é que ele se aprimore, principalmente através de cursos e aulas. Idoneidade. Se relaciona com a conduta do profissional, suas atitudes éticas e morais. Um bom profissional pratica a honestidade e os bons costumes acima de tudo. Saúde física e mental. Independente da qualidade histórico-profissional, se o profissional não estiver com a saúde em dia, ele não pode trabalhar, não é mesmo? Logo, o profissional deve sempre prezar pelo seu bem-estar físico e mental. Reserva financeira e fontes alternativas. Ter uma reserva financeira garante ao profissional a capacidade de agir com cautela em momentos de crise ou instabilidade e não tomar atitudes precipitadas, e as fontes alternativas de renda o permitem procurar novas oportunidades sem medo de dar errado. Relacionamentos. Algo que se tornou muito necessário no mercado de trabalho atual é o famoso networking, que são as redes de contato que o profissional cria e mantém, e que podem no futuro o beneficiar de alguma forma. Mas os demais relacionamentos, como familiares, também são muito importantes, pois crise nesses relacionamentos pode trazer instabilidade emocional, que pode prejudicar o trabalho. Por isso, crie e cuide dos seus relacionamentos, ok? E esses foram os 6 pilares da empregabilidade. Currículo e entrevista de emprego. O currículo normalmente vai ser as primeiras impressões que a empresa terá de você. Por isso é fundamental estruturar um bom currículo. O currículo deve ter suas experiências profissionais, dados pessoais, objetivo, formação acadêmica e outras informações que sejam relevantes para a vaga. Sim, isso mesmo, você deve estruturar seu currículo pensando na vaga que você deseja ocupar. Além disso, seu currículo não deve apresentar marcas de amassos ou manchas, pois isso já diz muito sobre você. Agora, entrando na questão da entrevista de emprego, a palavra-chave é o bom senso, começando pelo visual, que deve ser algo simples, confortável e que passe a informação certa. Evite usar coisas que te atrapalhem na hora da entrevista, como acessórios grandes e que façam muito barulho. No momento da entrevista, preste bastante atenção nas perguntas e responda de modo sincero. Caso o entrevistador peça que você destaque seus pontos fracos, mostre que, apesar de você ter pontos fracos, você está trabalhando para melhorá-los. Ah, e outra dica. É legal, antes da entrevista, você refletir sobre suas características como profissional, assim como seu histórico profissional, para que não fique perdido na hora da entrevista. Cultura e clima organizacionais. Muitas pessoas confundem, porém há uma diferença muito grande entre esses dois termos. Cultura organizacional é o conjunto de valores e regras da empresa. Já o clima organizacional são as interações entre os colaboradores, a maneira como se relacionam e realizam suas atividades. Quando uma boa cultura organizacional é bem implementada, o clima tende a ser favorável à organização. Gestão de pessoas e diversidade. Gestão de pessoas é o gerenciamento dos colaboradores de uma organização. Dentro dessa área, há um termo muito importante, que é o empowerment, que é o empoderamento ou delegação de autoridade. É uma abordagem a projetos de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão.
autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. Na gestão de pessoas, a diversidade também é algo muito importante, pois quanto maior a diversidade, mais tipos de talentos a organização terá para usar em diferentes situações. Recrutamento e seleção. Recrutar é atrair profissionais para vagas que estão disponíveis em uma organização. O recrutamento pode ser através de diversos meios, como redes sociais, jornais, cartazes, entre outros. E existem 3 tipos de recrutamento: o interno, que é quando a organização recruta pessoas que já fazem parte dela para outros cargos; o recrutamento externo, que é quando a organização busca novos profissionais não pertencentes a ela; e o recrutamento misto, que é quando a empresa abre vagas tanto para os profissionais que ela já tem, quanto para outros profissionais externos. Após o recrutamento, é feita a seleção, que é selecionar os candidatos que mais se adequem à vaga disponível. Uma boa seleção sempre é feita por meio de análise, seja de currículos, entrevistas, dinâmicas, perfis, testes, entre outros métodos. Treinamento e desenvolvimento. O treinamento geralmente são iniciativas de curto prazo que a organização aplica aos colaboradores para capacitá-los para certas atividades, funções ou até mesmo para melhorar o desempenho dos funcionários. Já o desenvolvimento são iniciativas de médio e longo prazo, focado no crescimento profissional do colaborador, seja para no futuro ocupar algum cargo de confiança ou simplesmente para que o colaborador se torne mais completo. Remuneração e benefícios. Remuneração, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas o salário, e sim tudo aquilo que o colaborador vai receber efetivamente por seu trabalho, incluindo os benefícios, que são compensações extras que as empresas oferecem ao trabalhador, e podem ser tanto oferecidos em dinheiro como em outras formas, como a cesta básica, por exemplo. Os benefícios podem ser legais, como o 13º salário e o salário família, ou espontâneos, como o próprio seguro de vida e a cesta básica que eu acabei de falar. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta que as empresas utilizam para verificar como seus colaboradores estão se saindo nas funções propostas e ainda verificar se está havendo alguma falha no processo e se há necessidade de algum treinamento ou talvez uma reforma no processo. CLT. A consolidação das leis trabalhistas é um conjunto de leis que normaliza as relações trabalhistas. Algo muito importante aqui é distinguir empregado e empregador. Empregado é a pessoa física que presta serviço de forma não eventual, subordinada às ordens de terceiros mediante salário. Já o empregador será aquele que irá contratar o empregado e irá disponibilizar o salário conforme o trabalho que ele presta. Rotinas de admissão, documentos de registro. Os documentos necessários para admissão são carteira de trabalho, foto 3x4, título de eleitor, certificado de reservista no caso dos homens, carteira de identidade, CPF, certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, para quem tem filhos, comprovante de frequência escolar para os filhos entre 7 e 14 anos, cartão de vacinação, comprovante do PIS e o exame médico admissional. Contratos de trabalho. O contrato de trabalho é o que autentifica o vínculo empregatício. O contrato pode ser por prazo indeterminado, que é o mais utilizado, já que ele não possui prazo fixo para sua duração, por prazo determinado, que pode ser prorrogado apenas uma vez e tem duração máxima de 2 anos, com exceção do contrato de experiência, que possui duração máxima de 90 dias e pode ser prorrogado apenas uma vez, e o contrato de estágio, que é um contrato realizado entre os estudantes e organizações, onde o estudante vai desempenhar funções relacionadas com a área que ele estuda, e seu prazo máximo é de 24 meses. E, por fim, o contrato temporário, que acontece quando uma empresa prestadora de serviços contrata alguém para suprir uma necessidade eventual. Os contratos de trabalho podem ser suspensos ou interrompidos. Na suspensão, o trabalhador não trabalha e nem recebe. Já na interrupção, ele não trabalha, porém recebe, como, por exemplo, no caso das férias ou do auxílio-doença. CAGED, RAIS e E-Social. CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Serve como uma espécie de monitoramento,
utilizado pelo seguro-desemprego para conferir dados e também pelo governo para elaborar pesquisas e propostas de melhoria para o mercado de trabalho. O RAIS é uma espécie de relatório que todas as empresas devem fornecer. RAIS significa Relação Anual de Informações Sociais e tem o objetivo de suprir as necessidades de controle da atividade trabalhista no país, para a identificação dos trabalhadores com direito ao recebimento do abono salarial. Outras funções são o provimento de dados para elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. O e-social é uma plataforma digital onde as empresas e pessoas físicas podem resolver, entre aspas, certos quesitos trabalhistas, fiscais e previdenciários. Frequência, jornada de trabalho, horas extras e banco de horas. Para saber como está a frequência dos colaboradores, as empresas podem utilizar o registro de ponto, que pode ser tanto manual quanto eletrônico. Empresas com mais de 20 funcionários são obrigadas a registrar o ponto. Porém, todas as empresas podem fazer esse registro por uma questão de segurança e organização da mesma. A jornada de trabalho habitual é de 220 horas mensais, 44 horas semanais e 8 horas diárias. Porém, existem diversos tipos de jornada de trabalho que podem variar de acordo com o estipulado no contrato. Porém, os colaboradores devem cumprir um interstício, que é um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Também é direito dos colaboradores o intervalo intra-jornada, ou seja, dentro da própria jornada, para que ele possa comer e descansar. Para colaboradores com jornada de 4 a 6 horas, o intervalo é de no mínimo 15 minutos, e para a jornada que exceda 6 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas. Os colaboradores podem fazer horas extras de trabalho, porém com um limite de 2 horas por dia e com acréscimo de pelo menos 50%, no valor dessa hora. Ou as horas podem ser compensadas no chamado banco de horas, onde o trabalhador pode receber uma folga ou um intervalo para descontar as horas extras. Antes de ensinar a calcular as horas extras, eu vou explicar um pouco sobre o DSR, que é o Descanso Semanal Remunerado, ou RSR, que é o Repouso Semanal Remunerado. Esse descanso normalmente é integrado diretamente ao salário. Porém, quando o colaborador faz horas extras, o seu valor é alterado em função das horas extras. Agora vamos para os cálculos. Primeiramente, é preciso saber a carga horária mensal, o valor do salário, o percentual da hora extra e a quantidade de horas extras. Eu vou deixar um exemplo na tela e agora vamos à prática. Primeiro, divide-se o salário pela carga horária mensal. Aí achamos o valor da hora normal. Depois, multiplica-se pelo percentual da hora extra acrescido do número 1, que representa o valor da hora normal. E, por fim, multiplica-se pela quantidade de horas extras. Prontinho, aí temos o valor das horas extras. Mas, lembra que eu disse que o DSR também é afetado? Então, também temos que calcular o DSR. Para calcular o DSR, primeiro pega-se o valor das horas extras, que a gente já achou, divide-se pelo número de dias úteis que tem no mês e, por fim, multiplica-se pelo número de dias não úteis. Pronto, aí está o DSR calculado. Adicional de insalubridade e periculosidade. Esse assunto já foi falado em outras matérias, que foi segurança do trabalho. Porém, tem coisas importantes que eu devo ressaltar. Caso o funcionário tenha direito aos dois, tanto insalubridade quanto periculosidade, vai equivaler o que for mais vantajoso para ele, não podendo acumular percentual. O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário integral. Já a insalubridade pode variar entre 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, de acordo com o grau da insalubridade. Hora noturna. Colaboradores que trabalham em período noturno têm um acréscimo de 20% no valor de cada hora noturna trabalhada. Porém, esse horário noturno pode variar de acordo com a atividade do colaborador. Mas nas áreas urbanas, esse horário é de 22 horas da noite até as 5 horas da manhã. Outro aspecto importante é que a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho noturno é computado 1 hora. É como se ele tivesse trabalhado 1 hora, porém a hora real vai ser 52 minutos. Vale transporte.
Todo empregador deve fornecer vale-transporte a seu colaborador, caso seja necessário para seu deslocamento. O vale-transporte não pode ser fornecido em dinheiro e nem vinculado ao salário. A empresa tem o direito de descontar até 6% do valor do salário do colaborador para custear esse vale-transporte. Ou seja, a empresa vai pegar o valor que o funcionário precisa para pagar as passagens, vai descontar 6% do salário e se esse 6% não for suficiente, ela vai inteirar o restante da quantia. Outra coisa importante, quando esse valor de 6% do salário ele for maior ao que a pessoa realmente precisa para pagar a passagem, aí vai ser descontado apenas o valor que ela necessita e não necessariamente os 6% do salário. Bom, e é isso. Por aqui eu finalizo as minhas explicações. Espero que o conteúdo tenha ficado claro e de fácil entendimento. Obrigada por assistir.